Em Marcos capítulo 1, versículos 4 e 5, vai nos dizer que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E o texto também vai dizer que toda a Judéia e os habitantes de Jerusalém iam ouvir João Batista pregar. A gente observa como a palavra pregada por João Batista era carregada do poder de Deus, porque ele pregava no deserto, num lugar afastado, e mesmo assim toda a Judéia e os habitantes de Jerusalém iam ouvir João Batista pregar. Ou seja, a mensagem dele era carregada do poder de Deus. E aí lá em João capítulo 1, versículo 23, quando perguntam para João Batista quem ele era, ele diz: "Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor." Ou seja, João Batista, ele tinha convicção do chamado dele. Ele sabia para que Deus o tinha chamado. Deus o tinha chamado para pregar. Ele tinha convicção do chamado dele. O cristão tem que ter convicção do chamado dele. Para que foi que Deus te chamou? Deus te chamou para pregar a palavra? Então pregue. Deus te chamou para cantar? Então cante. Deus te chamou para evangelizar? Então evangelize. Deus te chamou para ensinar? Então ensine. Ah, mas não tem oportunidade na igreja, ninguém me dá oportunidade. Quem diz que você precisa de um microfone para exercer seu ministério? Qual parte da Bíblia está escrito isso? João apareceu pregando no deserto, em lugar improvável, em lugar afastado. Você não precisa estar dentro de um templo para exercer seu ministério, mas você precisa ter convicção de qual é o seu chamado. Se o seu chamado é pregar, você precisa se entregar à oração, ao jejum e ao estudo da palavra, para que a sua mensagem seja carregada do poder de Deus, assim como a mensagem de João Batista era carregada do poder de Deus. Mesmo no deserto, todo mundo ia ouvir ele pregar, porque a mensagem dele era carregada do poder de Deus. Hoje a gente vê muitas pregações rasas teologicamente, que não têm o poder de Deus, porque muitos pregadores não se entregam ao estudo da palavra, à oração, ao jejum. Então, quando eles têm a oportunidade de pregar, muitas vezes é aquela pregação rasa, teológica e espiritualmente. Então, descubra qual é o seu chamado, tenha convicção dele e exerça seu ministério. Seja qual for o seu chamado, tem que ter muito jejum, muita oração, muito estudo da palavra, para que você não seja um pregador vazio, um cantor vazio, enfim, Reflita sobre essa palavra, tenha convicção do seu chamado e se entregue à oração, ao jejum e ao estudo da palavra, para que o seu chamado seja impactante. E quando eu digo para que o seu chamado seja impactante, pode não ser necessariamente impactante no sentido de muitas pessoas pararem para te acompanhar. Mas se o seu chamado for impactante, mesmo que poucas pessoas parem para te acompanhar, a palavra pregada, a canção entoada vai falar forte no coração da pessoa, se você se preparar diante de Deus para isso. Bom, Deus abençoe.